Querido amigo e irmão em Cristo Jesus, graça e paz. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma sequência de sonhos que eu venho tendo acerca do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele prometeu ali em João no capítulo 14, no versículo 28, onde ele diz assim: Eu vou, mas voltarei para estar com vocês. Mas antes, eu quero me apresentar, não para parecer que eu sou merecedor de algo a mais do que outra pessoa. Nós somos todos iguais perante Deus, mas as circunstâncias exigem que eu esclareça como se passa a minha vida cotidiana com Deus. Eu busco a Deus diariamente e busco ter um relacionamento com Ele mais profundo, como meu Pai Celestial. Eu amo a Deus com todas as minhas forças. Eu sou grato por tudo aquilo que Ele fez por nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Eu entreguei totalmente a minha vida ao senhorio de Cristo há quase 30 anos. E desde então eu fui amadurecendo em Deus e eu sei que eu ainda continuarei crescendo e preciso crescer e me aperfeiçoar ainda. Assim como está escrito ali em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. A minha vida cristã mudou radicalmente a partir do ano de 2011, quando eu decidi desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, passando de 3 a 6 horas diárias em oração e meditação em sua palavra. Eu desenvolvi também uma prática de jejuns, iniciando com períodos menores a períodos mais prolongados, chegando a 40 dias de jejum. Mas ainda assim, em nada eu me considero superior a ninguém, mesmo porque o que me motivou a fazer essas coisas foi querer agradar a Deus com todo o meu coração, agradar a Ele como meu Pai Celestial. E eu reconheço que tudo é pela graça de Deus, assim como é para todos nós. Eu creio que Deus está chamando a atenção do mundo sobre a iminência de tudo que está para acontecer. E para isso, Ele está usando aqueles que aprenderam a ouvir a sua voz, cumprindo assim aquilo que está escrito ali em Amós, no capítulo 3, versículo 7, onde ele diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Veja bem, se você pesquisar um pouco, você vai descobrir a quantidade de sonhos acerca do arrebatamento da igreja que está sendo relatado no mundo inteiro. Claro, é preciso orar pedindo a Deus o discernimento para separar aquilo que procede de Deus e o que procede da vontade humana, da vontade da pessoa que está relatando. Por isso, eu peço que vocês busquem a confirmação de Deus a respeito daquilo que eu vou contar agora. Antes de iniciar meus relatos, eu quero dizer que vamos deixar de lado agora as linhas escatológicas sobre o arrebatamento da igreja, pois o principal propósito deste vídeo é nos preparar para as coisas que estão para acontecer. O que mais importa é que Jesus cumprirá a sua promessa e Ele voltará para nos buscar. E para isso nós precisamos estar preparados para subir com Ele. Ok? Então vamos lá. A partir de quando eu comecei a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, eu passei a ter sonhos acerca do arrebatamento da igreja. O Senhor começou a me avisar acerca de algumas coisas e todos esses sonhos estão relacionados com o arrebatamento da igreja. No meu primeiro sonho, quase alguns anos atrás, eu vi o arrebatamento da igreja acontecendo. Eu via milhares de pessoas de muitas denominações, pessoas que criam em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu vi essas pessoas subindo. Nos sonhos, eu vi como está escrito ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52 a 53, onde ele diz assim, que os nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis e imortais. Eu via todos esses corpos como corpo de luz, subindo, assim como está escrito ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 14 até o 17, onde está escrito assim: Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Então, em seguida a esta visão, eu estava em uma sala, todos nós que subimos no arrebatamento, estávamos em uma sala enorme, guardando receber algo para depois irmos para outra parte. Aquele lugar era esplendoroso, era o céu. Enquanto nós estávamos ali, nós estávamos esperando para receber algo. E aí então eu tive a curiosidade de abrir a janela daquele salão enorme e olhar para fora. E quando eu abri, eu vi que nós estávamos em uma espécie de prédio enorme, suspenso no ar, e a terra estava lá embaixo, muito distante. Mas a minha visão se ampliou e eu pude ver assim tudo como se eu estivesse bem perto. Eu pude ver e ouvir tudo como se eu estivesse ali bem pertinho. Eu vi as pessoas espantadas, desesperadas, correndo para lá e para cá. Havia um caos e destruição total em toda a parte da terra. As pessoas ficavam gritando, desesperadas, e elas estavam sofrendo muito. Eram pais procurando filhos que haviam desaparecido, pessoas queridas procurando os seus entes queridos, e muitos eles estavam sozinhos ali, sem parentes ou sem algum conhecido por perto. A sensação era de medo completo, desespero, e ninguém podia ajudar ninguém. Aí então, este foi o primeiro sonho e ele terminou assim. E depois de mais algum tempo, eu tive um outro sonho. E esse sonho ele foi também desesperador. Aconteceu o arrebatamento da igreja e neste sonho eu fiquei. Eu olhava as pessoas subirem e eu não subia. A sensação era de medo e desespero. E era a mesma desespero, o mesmo caos que havia no primeiro sonho. Só que esse sonho ele foi curto e não teve muitos detalhes. E hoje eu entendo que esse sonho ele foi para entender o sentimento de desespero das pessoas que não se converteram a Cristo Jesus e por isso elas não foram salvas. Então, passado mais alguns anos, especificamente do ano de 2020 para cá, eu comecei a ter sonhos, uma sequência de sonhos que estavam relacionados com o arrebatamento da igreja. Mas era de uma forma diferente, onde eu via a igreja como a noiva do Senhor. Assim como descreve ali no Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 6 a 8, que está escrito assim: Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Foram vários sonhos recheados de detalhes, e eu vou resumir aqui a parte prática para que você possa ter uma compreensão melhor. Nos sonhos eu via um ser celestial de uma beleza estonteante e que encantava qualquer pessoa que olhasse para ele. Esse ser era cheio de amor e compaixão. Eu olhava para ele e comunicávamos apenas através do pensamento. E ele sabia o que eu pensava e eu sabia o que ele pensava. E no pensamento ele dizia que me amava intensamente. Aquelas palavras, elas penetravam no meu coração tão profundamente no meu ser que era impossível duvidar que não seriam sinceras. Então eu dizia de volta para ele: como você pode me amar tanto assim? Eu sou imperfeito, eu não tenho a beleza que você tem. Aí então ele respondia para mim, respondia de volta: eu limpei toda a sua impureza, eu tirei toda a sua imperfeição, eu te dei vestes novas e agora eu não vejo nenhum defeito em você. Você é lindo e eu te amo com toda a minha intensidade. Aquele amor preenchia todo o meu ser e eu ficava em êxtase profundo, que não pode ser comparado com nenhuma alegria e nenhum prazer nessa terra. Eu não sei explicar com palavras, eu apenas posso dizer aquilo que eu senti. Mas naquele relacionamento não havia nenhuma impureza, nenhuma malícia terrena
era só paz, prazer e satisfação em sua plenitude total. E eu sabia que aquele ser era Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, de alguma forma misteriosa, o meu entendimento se expandia e eu entendia que ele representava também o relacionamento perfeito que nós teremos com todas as pessoas que habitarão no céu. E representava também o relacionamento puro e íntimo que homens e mulheres terão no novo céu e na nova terra. Como está escrito ali em Apocalipse, no capítulo 21 e 22. Se você ler ali, você vai entender. E por 5 vezes, pelo menos 5 vezes, entre 2020 e 2023, eu tive esses sonhos. Esses sonhos sempre repetiram da mesma forma. Agora, no sonho do ano de 2023, teve um detalhe muito interessante. Eu vi um pai entregando um noivo para uma noiva e uma noiva para o noivo. Era um mistério, pois tanto o pai quanto o casal de noivos se tornavam um só. Este pai era um ser celestial, poderoso e cheio de esplendor e de amor, cheio de glória. Havia uma paixão de amor entre o noivo e a noiva, um amor puro e sincero. Era uma festa glamurosa em um enorme salão e havia muita gente assistindo e chorando de emoção e de alegria. O pai chorava de alegria, eu também chorava copiosamente de alegria e sabia que tudo aquilo representava Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 a 8, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Então este sonho terminou assim, e eu acordei chorando copiosamente em soluços. E recentemente, na madrugada de 29 de dezembro de 2024, como de costume, eu acordei e fui orar. Na oração, eu adorava ao meu Senhor Jesus e eu dizia: o quanto eu te amo, Jesus, o quanto eu te adoro, o quanto eu desejo estar com o Senhor. E na oração, eu intercedia também pelas pessoas, pela salvação das pessoas, dos meus entes queridos, pela salvação das pessoas de uma forma geral. Mas eu me lembro que neste sonho eu fiz um pedido, nessa oração que eu estava na madrugada, acordado, eu fiz um pedido específico para Jesus. Eu disse assim: Senhor Jesus, dá-me sabedoria e dá-me discernimento para que eu possa entender os sinais e o tempo da tua volta. Mas eu peço isso porque eu desejo ter entendimento para que eu mesmo possa estar preparado e também para que eu possa alertar os meus irmãos, alertar as pessoas para o tempo que está por vir. Pois pelo Espírito eu sinto que as coisas estão muito próximas de acontecer. Pois bem, ao terminar essa oração, eu fui dormir novamente por volta das 6 horas. Pois era domingo e eu queria ficar na cama até um pouco mais tarde. E ao dormir novamente, eu tive um sonho acerca do arrebatamento e uma resposta dessa oração que eu tinha feito ali naquela madrugada. Aí eu dormi e eu vi, no sonho, eu vi um casal de noivos. A noiva e o noivo eram de uma beleza de tirar o fôlego. Eu sabia de alguma forma que o noivo e a noiva se amavam e estavam completamente apaixonados um pelo outro. A noiva olhou para o noivo e disse assim: eu sei que você me ama, mas eu gosto de ouvir da sua boca você dizer que me ama. Aí o noivo respondeu de volta para ela: eu te amo e eu estou completamente apaixonado por você. Você quer uma prova disso? Eu te dou o meu filho. E na hora que o noivo disse isso, eu estava observando atentamente aquele diálogo e eu entendi que ao mesmo tempo ele era o noivo e era também o pai do noivo. No sonho eu vi isso. E foi assim um mistério que eu entendi. Porque quem lê a Bíblia e sabe daquilo que eu estou falando, você vai saber que o pai e o filho é uma coisa só. E aí o próprio Jesus disse ali, nos evangelhos, quem vê o pai vê a mim. E aí eu entendi esse mistério no sonho.
O noivo, em um olhar alegre e sorridente, quando a noiva disse isso, e a noiva não, quando a noiva ouviu isso do pai do noivo, dizendo que eu te dou meu filho, a noiva, em um olhar alegre e sorridente, olhou para o pai do noivo e perguntou: ele me ama mesmo? Aí o pai disse: ele está apaixonado por você, ele só pensa em você e ele aguarda com grande expectativa o dia do casamento. Aí então a noiva respondeu com muita alegria: então está bem, da minha parte está tudo preparado. Mas tem uma coisa que eu quero perguntar a vocês, e eu quero dizer para vocês: eu não sei organizar a cerimônia de casamento, eu não sei a hora e nem a ordem da entrada do noivo e da noiva. Aí o pai respondeu assim: não se preocupe com isso, apenas esteja preparada e nós saberemos a ordem e a hora, e tudo já está preparado. Aí neste momento eu estava observando, eu olhei e vi a noiva com a mão direita fechada. Aí eu vi quando ela abriu a mão direita e havia na mão dela uma pedra linda, preciosa, semelhante à esmeralda, como nunca vi nessa terra, uma pedra tão linda como eu nunca vi nessa terra. A noiva levou a mão no peito assim e apertou aquela pedra como algo muito precioso que ela havia recebido como presente de casamento. E no sonho, o casamento já seria no dia seguinte e tudo já estava preparado. E aí então, meus amados, o sonho terminou desta maneira. Agora, queridos, eu nem preciso dizer a vocês e nem necessita de muita interpretação, pois todo esse sonho representa Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 8. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A parte onde a noiva disse: eu não sei organizar a cerimônia de casamento, não sei a hora e nem a ordem da entrada do noivo e da noiva, é o mesmo pedido que eu fiz para o Senhor na oração quando eu estava acordado. Quando eu pedi a Ele que me desse entendimento para saber acerca do arrebatamento, a hora e os tempos. E a resposta deste pedido foi quando o pai respondeu ali para a noiva no meu sonho: não se preocupe com isso, apenas esteja preparado e nós sabemos a ordem e tudo já está preparado. E como no sonho o casamento já seria amanhã, isso significa que tudo está muito próximo para acontecer. Meus amigos e meus irmãos, e também quem estiver vendo e ouvindo esta mensagem, nós sabemos que a palavra de Deus nos exorta a ficar vigilantes e não sermos pegos de surpresa, assim como o Senhor Jesus relatou ali em Mateus no capítulo 25, do versículo 1 a 5. Todas as noivas, todas as 10 virgens, elas dormiam. Só que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Aí o noivo chegou, a porta se fechou e 5 ficaram de fora. E ali houve choro e ranger de dentes. Veja bem, não importa quando e nem quando essas coisas acontecerão. Não importa quando o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se está próximo ou longe. Embora eu acredito que esteja muito próximo. O que importa é que nós estejamos preparados. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e entendimento. Nós devemos buscar a comunhão diária com Ele, através da oração e da meditação diária na palavra de Deus, lendo a sua palavra. Amemos as pessoas, porque amar a Deus significa amar as pessoas também, mesmo aquelas que nos ofendem. Então devemos parar de criticar, falar mal das pessoas. Vivamos uma vida de paz e harmonia com as pessoas. Estejamos em um tempo, nós devemos estar preparados, e sei que nós estamos em um tempo que tudo está diferente. Tudo está diferente nesta terra, as coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão mudando drasticamente e muitos não estão percebendo. E para aquelas pessoas que não estão atentas, não estão percebendo, parece que tudo está normal.
mas não está. As coisas estão mudando muito rápido. E vai acontecer aquilo que aconteceu com aquilo que Jesus disse, que o dia da sua volta seria, ali em Mateus no capítulo 24, 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, assim, amados, será também a volta de Cristo. Acontecerá na hora em que as pessoas não esperam. As pessoas hoje dizem que está longe. Nós não sabemos. O que importa é nós estarmos preparados. Amém, amados? E se nós estivermos em paz com as pessoas, nós estaremos seguros e preparados. Então vamos viver uma vida de amor, parar de discutir e criticar uns aos outros. Só existe um juiz, que é Ele. Ele julgará cada um de nós. Vivamos em paz, reconhecendo que somos pecadores e precisamos de Jesus para nos salvar. Confessemos a Ele como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estaremos seguros, não importa o que acontecer. Seu amigo, irmão em Cristo, Paulo Cruz.